Eu vou mostrar primeiro, na apresentação aqui, como é que é o registro biométrico. Como que, se tiver habilitado, como é que é feito o registro biométrico na instituição. O registro de ponto, estando com o sistema biométrico ativado, ele vai ter uma aplicação, certo? Que foi desenvolvida aqui, uma aplicação desktop, né? Uma aplicação que roda offline lá no computador, independente, no caso, ela vai se comunicar, né, com o SIG-RH, então ela vai verificar também se o SIG-RH está online ou offline. Está aqui porque ela sincroniza essas informações. Se o SIG-RH estiver offline, ela armazena as informações e depois envia. Ele fica mostrando aí. E ele vai basicamente ficar mostrando a hora que está sendo exibida no momento. Então, você chegou, o leitor biométrico está lá, o servidor chegou, ele vai colocar a digital dele, né? Feito isso, o sistema vai apresentar essa tela se o servidor tiver mais de uma matrícula, porque às vezes pode ocorrer, né? Um exemplo aqui na nossa instituição, eles podem ser docentes ou terem um outro cargo, normalmente nos hospitais. E aí ele vai poder escolher aí qual é a matrícula que ele está realmente batendo ponto no momento. Como nós dispensamos os docentes, o normal vai ser ele fazer sempre essa matrícula de enfermeiro aqui. O padrão, certo, não vai ter nem esse passo. O sistema já vai identificar mesmo a matrícula que precisa ser batido o ponto e ele já vai entrar para essa tela aqui. Essa tela é a tela que vai confirmar se o servidor ele tem escala hoje, nesse dia de hoje. Porque, como eu falei, né, as escalas estando cadastradas, o sistema vai identificar se você tem uma escala ou não. Esse aqui é só para confirmar se você realmente está fazendo uma escala. No caso aqui, pode ser uma escala excepcional de plantão extra, então ele vai só confirmar. Isso aqui também é bem excepcional para casos de plantões e hospitais. O normal mesmo, agora sim, vai ser o sistema exibir a digital dele, né? O sistema vai calcular um score, vai calcular aqui, ver se essa pontuação está boa. Esse score ele é determinado também na hora que é feito o cadastro dessas digitais. Ele vai ver se a pessoa tiver um score muito baixo, então essa digital dela não está muito boa para identificar. Então, essa pessoa deve ser recomendada a ser dispensada, né, do registro biométrico. Então, aí o sistema vai mostrar, né, a hora que o servidor registrou, vai dar como ponto registrado, vai deixar a saída em aberto. Mostra alguns dados do servidor, o servidor pode confirmar ou aguardar que em 2 segundos essa tela vai sumir e vai ficar lá disponível para o próximo servidor bater. Aqui tem algumas informações sobre o score, né, que ela é uma escala de 0 a 200. Se os scores estiverem de 20 a 30, eles são considerados ruins. E aí não é bom que esse servidor fique batendo ponto com esse score, porque pode ser que ele seja identificado como outra pessoa. Então, o ideal para os cadastradores, né, dessas digitais é que só usem servidores que estejam com scores maiores. 30 a 45 são considerados medianos, pode até ocorrer uma dificuldade. E acima de 45 são os considerados bons. Então, o risco de falha vai ser mínimo. Essa aqui é a tela de registro de saída, né? O sistema também vai estar lá exibindo a hora quando o servidor marcar. Se estiver dentro daquela hora, pré-determinada para almoço, ele vai perguntar saída para almoço, aí você vai dizer sim ou não. Então, se sim, aí o sistema já vai entender que aquela é uma saída para almoço e só vai deixar você voltar 1 hora depois. Se não, o sistema vai deixar você voltar a qualquer tempo, certo? Porque ainda não é, às vezes você foi ali no banco e voltou. Então, não é uma saída para almoço. Então, você pode voltar e continuar o expediente. Aqui é só uma tela que mostra que o sistema ele vai atualizar automaticamente, conforme sair uma nova versão. Então, ninguém vai precisar fazer nada, não precisa fazer manutenção, o próprio sistema ele faz isso. E aí eu vou mostrar também essa tela de registro de ponto, feita pela navegação web, né, que é entrando pela login e senha. O sistema ele vai estar configurado para aparecer esse menu de ponto eletrônico. Existe também um parâmetro que eu posso dizer que a primeira tela que aparece assim que o servidor entra no sistema seja a tela do registro de ponto em si, né? Que aí seria essa.
Eu vou tentar acessar aqui para vocês, porque esse ambiente que eu estou usando, ele não está configurado para pedir o registro de ponto, mas eu posso acessar com outro. Esse ambiente aqui, ele está configurado para assim que eu entrar, a primeira coisa do dia que ele pedir seja o meu registro de horário de trabalho. Então, eu vou registrar a entrada, ele mostra aqui ao longo da semana o que é que eu já fiz, né? Eu registro. Operação realizada com sucesso. E ele vai botando aqui todos os pontos do dia. Como esse de teste aqui só está com esse que eu fiz hoje, ele pode também exibir essa saída prevista, certo? O horário previsto, ele vê de acordo com a hora que você entrou, mais o horário de almoço máximo. E aí ele vai dar uma previsão aqui da sua hora de saída. E ele agora já está habilitado aqui para eu fazer a saída eu registrei a entrada, eu posso registrar a saída. Então, ele já mostra a hora atual, né? Essa hora nunca pode ser editada, ela é uma hora do servidor mesmo, do servidor do computador, servidor do horário, né? E aí eu posso dizer que eu estou saindo, não estou saindo para almoço e volto em seguida, ou eu posso dizer que estou saindo para almoço. No caso normal vai ser o quê? Eu entrei, eu vou continuar acessando o sistema para trabalhar, eu não vou precisar sair agora. Quando eu for sair novamente, eu vou acessar aqui, ponto eletrônico, e aí sim é que eu vou registrar a minha saída. Aí eu registro e o sistema vai mostrar aqui, então, vou fazer aqui um exemplo. O sistema vai mostrar quantas horas foram registradas. Aí começa a parte que eu vou começar a mostrar a vocês sobre as contabilizações. Esse ambiente está configurado também com um abonozinho de tolerância. Eu posso dar um tempo para considerar que o servidor, no caso dessa instituição, eles utilizam entrada e saída, né, do ponto somente aqui, pelo sistema de senha. Então, o servidor precisa subir o prédio, precisa entrar, ligar o computador, e aí sim é que ele vai registrar a entrada. Como ele não pode alterar a hora nem nada, eles ganham um bônus. A instituição deu um bônus para o servidor diariamente, de acordo com o número de registros deles, em que ele vai considerar esses atrasos, é uma espécie de tolerância de atraso. E existem algumas configurações para essa tolerância, que estão aqui também nesses parâmetros, né? Eu posso dizer que o atraso, ele vai, quanto tempo ele é, quanto tempo de tolerância. Pode ser 5 minutos por registro. No exemplo aqui, na UFRN, utilizamos assim, 5 minutos por registro. Aquele outro exemplo que eu estava acessando, daquela outra instituição, estava 10 minutos, então a cada registro ele ganharia 10. E existe também a configuração, esse bônus ele não é dado só para os atrasados, certo? Ele é dado para todo mundo, todos os servidores, porque se você der apenas o bônus para o atrasado, você está incentivando o atraso, né? Então, essa regra foi criada assim, que a gente dá esse bônus para todos, é apenas uma tolerância, todos podem chegar atrasados, mas não devem, e se não chegarem, vão ganhar mesmo assim, afinal não queremos beneficiar só os atrasados. Mas existe também uma outra maneira de você garantir pontualidade, que seria configurando a data de início da aplicação do bônus de tolerância proporcional. Indica, na verdade, que o servidor ele não vai ganhar essa tolerância cheia sempre, ele vai ganhar uma tolerância proporcional, de acordo com a pontualidade dele. Se ele chegar sempre pontual, ele vai ganhar um bônus maior, e se ele atrasar, ele não vai ganhar o bônus. Aqui já é mais para incentivar a pontualidade. Então, como é que ele confere essa pontualidade? Por meio do cadastro de horário, que esse cadastro de horário eu já dei um exemplo lá na parte de frequência, ele é cadastrado aqui. Então, aquilo é uma configuração a mais, é uma coisa assim que realmente, como essa aqui é uma visão geral, estou só pincelando, mas conforme vocês realmente forem utilizar, seria necessário dar uma investigada melhor para entender as aplicações aí em ponto. Aqui esse sistema de ponto ele tem esse conjunto de regras e de configurações
que podem tornar um pouco complexo o entendimento, mas que, na verdade, é assim por causa das possíveis, as várias possibilidades de configurações e comportamentos pelas instituições, né? Então, realmente, conforme as necessidades, é necessário ir estudando e entendendo. Mas já citei para vocês saberem que existe. Então, como servidor, basicamente ele vai registrar o ponto dele. Então, seja por meio do sistema ou por meio biométrico, o servidor vai poder, vai fazer essa ação de registrar o ponto. Fora o registro da frequência diário normal, o servidor vai precisar informar ausências, né? Informar ocorrências que existiram lá no dia a dia dele que precisam ser justificadas. Ele vem aqui em solicitações, ausências, informar ausência. E o sistema vai mostrar, então, alguns dados, vai mostrar aqui aquelas ausências que foram configuradas no início. Vai mostrar as que estão disponíveis lá para ele cadastrar. Então, ele sabe que faltou, né? Já tinha justificado, o chefe não registrou ainda essa ausência, ele vai lá e registra. Tanto o chefe pode registrar quanto o próprio servidor, né? Então, ele diz, ó, quando foi a falta dele, digamos que foi dia 15, não, vamos dizer que foi ontem. E aí, dia 24, o sistema já contabiliza quantas horas ele deveu, no caso, né? Porque nesse caso aqui é uma falta, então é um débito. Então, ele vai mostrar a quantidade de horas. O servidor, para esse caso, ele não é obrigatório a comprovação, né? Ele já está afirmando aqui que foi uma falta, não tem. Se fosse, por exemplo, um comparecimento ao médico, um atestado, alguma coisa assim, aí sim, ele poderia aqui anexar, ele deveria, provavelmente estaria pedindo como obrigatório, o comprovante. E aí ele cadastra. Essa ausência ele cadastrou não está valendo já, não. O servidor ele vai ainda ser submetido à avaliação do chefe. A solicitação ela é enviada para o chefe. Em todo caso, eu vou mostrar também já o acesso do servidor para as coisas de ponto, para ele ver as coisas que ele poderia visualizar, né? Ele pode visualizar alguns relatórios, certo? Ele pode visualizar os comprovantes, que nada mais é do que uma tela mostrando um relatório que mostra o dia e a hora de cada vez que ele bateu. Os comprovantes são obrigatórios, os servidores sempre vão poder imprimir comprovantes a qualquer tempo. Esse relatório aqui de crédito de horas acumulado vai mostrar se ele acumulou horas em certo período, em certo mês. Isso aí também depende de configuração, certo? O RH ele vai definir se é possível acumular horas e por quanto tempo, se um mês só, se 2 meses, enfim, vai definir número de meses, de quanto tempo se pode juntar horas de um mês para o outro. Declaração de compensação de horas em greve, essa aqui é para o caso de um servidor ter feito greve. O sistema dá suporte, né, a essa questão da compensação de greve. Esse demonstrativo de compensação especial, ele tanto serve para a greve quanto para recessos. Ele é um demonstrativo de compensação. O servidor ele vai poder ver como é que está o pagamento dele de alguma ocorrência de compensação. Até aquela de encargo de custo-concurso que eu citei como exemplo também pode ser vista aqui. Aqui ele consulta as ocorrências e ausências e o saldo dele. Mas o mais padrão mesmo vai ser sempre estar acompanhando o espelho de ponto. Então, o servidor acessa aqui o espelho de ponto e vai poder escolher qual é o mês que ele quer ver. E aqui o sistema traz quem é o servidor, né, que estamos vendo esse ponto, se esse ponto já foi homologado ou não. Aqui no caso, como é de um mês bem passado, o servidor com chefia já homologou. Ele mostra a data e a hora que foi feito. Ele mostra a localização do servidor dentro da instituição, né, porque
Existem os conceitos de unidade de lotação, que o servidor é lotado naquela unidade. Existe o conceito de unidade de exercício, né, que às vezes o servidor pode ter a unidade de exercício igual a de lotação, mas pode ser que ele esteja em exercício em alguma outra unidade. Então, é bom que esse dado esteja atualizado para que o sistema saiba realmente onde ele está trabalhando, para que o chefe da unidade de exercício seja o chefe que vai homologar o ponto do servidor, afinal é ele quem está vendo. E um outro conceito de unidade que nós recomendamos o uso, principalmente aqui para o ponto eletrônico, é o conceito de unidade de localização, que é uma unidade mais específica, é um setor mais específico. Então, dentro daquela unidade de exercício, qual é a localização do servidor? Digamos, na unidade de diretoria e de administração do pessoal, o setor seria o setor de cadastro. Então, essa localização específica do servidor, ela vai ter um número menor de servidores e vai ser mais fácil que o chefe dessa unidade acompanhe o ponto deles. Então, aqui dentro da Superintendência de Informática, nós temos a unidade de diretoria de sistemas, a localização de diretoria de sistemas. Para algumas instituições, nem vai ser preciso utilizar as localizações, porque essas instituições já têm as unidades de exercício no organograma da unidade, lá no CEAP corretamente. Mas outras instituições, elas não têm organograma assim tão detalhado, e aí a gente recomenda a criação dessas unidades de localização. Aí aqui está o ponto do servidor, mostra as horas que ele registrou, todos os registros que ele fez, certo? E aqui tem um conjunto de legendas que pode acontecer. Por exemplo, nesse segundo dia aqui do mês, né? Que no primeiro ele foi um feriado, quando a gente passa o mouse aqui já mostra, né, que teve um feriado. Então ele não exige nenhuma hora para o servidor. No segundo dia ele já pede, ele já registrou esse servidor, ele não veio pela manhã ou não registrou, vamos ver o porquê. Quando a gente coloca aqui o mouse, tem uma ocorrência que justificou. Para visualizar, entrar nessa ocorrência e ver se ele anexou algum documento ou se ele escreveu alguma observação, aí a gente vai na consulta de ocorrências. Aqui é mais para saber o que é que está contabilizando. Então, essa ausência aqui de 4 horas, ela justificou aí amanhã. Pelo que o servidor está registrado aqui, o chefe homologou, significa que ou ela esqueceu de bater o ponto ou deu algum erro. Então, de manhã, ela não conseguiu. E do tempo que ela registrou, né, foram 3 horas, 3 horas e 8 minutos. Mas foram contabilizadas 8 horas, então vamos ver por quê. Quando a gente passa o mouse aqui, a gente vê horas registradas, 3 e 8. Realmente registradas, né, pelo servidor. O abono de tolerância de atraso, aquele que eu citei que nós temos aqui na instituição como 5 minutos. O abono de tolerância de atraso está 10 minutos, porque ele ganhou 5 minutos por entrada e por saída. Então, ele ganhou aí esses 10 minutos e ele tem o crédito aí da ausência que foi registrada de 4 horas. Mesmo assim, ele ainda ficou devendo, ele ficou com 7 horas e 18. Só que esse servidor ele tinha um crédito que foi feito no mês de março. Então, aqui nessa instituição está configurado que é possível utilizar ainda em maio os créditos de março. Então, o servidor pegou dessa hora a mais que ele fez e automaticamente aqui já foi contabilizado e aí, então ele não deveu nesse dia, ele está realmente com as horas pagas. E aqui também de novo, acho que esse servidor não estava acostumado ainda com o ponto e aí ele tentou bateu de manhã, à tarde esqueceu, aí também registrou a ausência. Também contabilizou horas que ele tinha... não, nesse caso não foi preciso, ele conseguiu cumprir a carga horária. Ele fez 4 horas e 18, ele recebeu o abono e ele justificou a ocorrência, né, a ausência com apenas 3 horas e meia. Então, está correto. Aqui nesse dia, o servidor trabalhou 8 horas e 38, realmente, efetivamente. E aí, ele também, mesmo assim, certo, ele ganhou o abono. Agora ele ganhou 20 minutos, porque ele registrou 4 saídas, né? Que é o máximo, certo? Um servidor que trabalha em regime de 40 horas, ele precisa bater 4 vezes, né? Entrada e saída, almoço, entrada e saída. Então, ele tem direito aqui, pelo que foi configurado, a 20 minutos de tolerância. Então, somando, ele ganhou 58 minutos excedentes. Horas excedentes deu 58. Sendo que o chefe,
de unidade, ele precisa decidir se ele autoriza ou não, certo? Porque pode ser que desses 58 minutos ele não queira contabilizar aí alguns minutos, porque o servidor pode ter ficado esse tempo aqui sem trabalhar. Ele pode ter bateu, deixou lá e realmente não fez nada, não foi um tempo que o chefe concorda ou tenha autorizado que ele faça essa hora. Ele pode, isso aqui serve mais para que os servidores não queiram fazer horas excedentes a seu bel prazer, mas sim de acordo com combinados com o chefe, né? Que a autorização seja algo combinado. Então, aí o chefe pode, de repente, não aceitar essas horas excedentes, continuam aparecendo aqui, certo? Nada é apagado, tudo que foi documentado e registrado fica aqui, mas o chefe ele vai também poder justificar por que ele autoriza ou não. Então, eu estou acessando aqui como servidor, estou só mostrando como se lê essa folha de ponto, mas já eu vou acessar como chefe e aí vocês vão poder ver as operações de como que ele faz isso, para não autorizar, para cadastrar a ocorrência. Aqui o servidor, mais uma vez, ele registrou a entrada e saída de manhã, à tarde almoçou e, quando registrou a entrada, ele esqueceu da saída. Então, ele deixou em aberto. O sistema ele não permite que você homologue um ponto que está assim em aberto. Então, é preciso cadastrar uma ocorrência para justificar. E foi o que foi feito aqui. Cadastrou uma ocorrência de 4 horas durante a tarde, para justificar o tempo que ele trabalhou à tarde. Então, 4 horas foi o tempo da tarde que não foi contabilizado porque o servidor esqueceu. E está aqui a justificativa, novamente o servidor esqueceu de bater o ponto. O sistema sempre ele vai mostrar, certo? Quando tiver uma ocorrência dessa aqui, ele vai dizer, ó, saída em aberto. Ele vai avisar que nesse dia ocorreu isso. Então, o sistema identifica se teve saída em aberto, o sistema identifica se teve algum dia útil sem nenhum registro. E esses avisos aqui, eles são enviados para a chefia. E aí, mesmo assim, mesmo com o registro da ocorrência, esse servidor aqui ficou devendo. Ele não cumpriu a carga horária do dia, que deveria ser 8 horas, né? Então, ele registrou 2,5 minutos, realmente, de horas batidas, né? Ganhou o abono, que correspondente só a 2 batidas, e ganhou a justificativa, né, da ausência, que provavelmente foi porque esqueceu. Então, somou aí 6 horas e 42. Não gerou hora excedente, não gerou... Também ele não tinha mais saldo para utilizar automaticamente. E aí ele ficou devendo, ó, menos 1 hora e 18 minutos. Como esse servidor já tinha feito 1 hora a mais, já subtrai aqui, no total ficou então menos 20 minutos. Então, é possível, ao longo do mês mesmo, o servidor já vai poder compensar e atrasar, de acordo com o que ele fez, certo? E até que chegue no saldo final. Aqui vai mostrar o total que ele acumulou ou deveu, aqui vai mostrar o saldo do servidor. Esse servidor conseguiu sair com 4 horas, sobrando no mês, né? E ele mostra também o que foi feito de crédito e débito e o saldo realmente final. Aí aqui tem um resumo, né, de qual era a carga horária que ele deveria fazer no mês, qual foi a quantidade de horas realmente registradas, né, efetivamente registradas pelo servidor, quais horas foram homologadas, que aí aqui já inclui as horas tanto registradas quanto as justificadas, né, por meio de ocorrências, e a quantidade realmente de horas só justificadas. Então, aqui tem um resumo de tudo, né? Aqui ele também mostra se o servidor tinha saldo do mês anterior para ser compensado. O servidor não estava devendo nada do mês anterior. Horas que foram autorizadas para compensação desse mês para o mês seguinte, certo? Horas que ele deveu para ser compensadas depois. Aliás, essas aqui, são esses 20 minutos aqui, o que ele ficou devendo, mas depois compensou nesse mesmo mês. O total de horas pendentes de compensação, esse servidor não teve nenhuma. Se teve horas de abril que foram compensadas, caso ele estivesse devendo. Se teve algum débito que ele fez no mês anterior e não foi compensado nesse mês atual, né, porque tem débitos que vão até o mês seguinte. Então, o sistema ele detalha bem aqui para que o servidor saiba exatamente. Esse aqui,
não é um bom exemplo porque o servidor não tem débitos a compensar para vocês visualizarem bem. Mas só para vocês verem que tem esse resumo, né? O que realmente foi cadastrado em maio, se tivesse tido uma falta que foi cadastrada em maio, que ela não é autorizada a compensação, ele é um débito não compensável, já ia entrar aqui, que é o débito do mês atual, não, mês de maio, que não foi autorizada a compensação. Se tivesse, já apareceria aqui, então esse já seria um valor para desconto. E outros débitos aí que possam ser daquelas ocorrências que, por exemplo, o período de compensação acabou em maio e aí ele não compensou, então ele vai poder aparecer aqui o total. Totalização do débito não compensável desse mês, o saldo de horas, que pode ser positivo ou negativo, né? O crédito de horas disponível, que aqui vai juntar esse com o que ele poderia ter em mês anterior. E, por fim, o crédito de horas desse mês, né? Vamos encerrar com o conteúdo até aqui e no próximo vídeo nós damos continuidade no assunto.